E se você pudesse voltar ao passado, faria tudo da mesma forma com a sua hospedagem? Ou melhor, se você tiver a oportunidade amanhã para administrar uma nova acomodação, o que você faria de diferente? Nessa aula, o Henrique de hoje vai revelar o que mudaria com relação ao Henrique de 2016 para acelerar os resultados da minha hospedagem e também mostrar os principais erros da minha trajetória. Então vamos lá? Essa é uma aula que eu estava ansioso para dar e eu vou te explicar por quê. O que acontece? Eu administro 8 acomodações e agora está pintando a oportunidade de eu administrar a 9ª. E aí faz muito tempo que eu não pego uma acomodação do zero. E quando eu pego uma acomodação do zero, o que eu faço? Eu consigo aplicar todo o meu aprendizado ao longo desses anos nessa acomodação. Então, eu acelero o processo ali de maturidade, do anúncio, de fortalecer essa acomodação em comparação às acomodações anteriores, porque eu uso esses anos de experiência. E foi isso que me motivou dos 5 anos em 6 meses. Por que 5 anos? Porque eu estou desde 2016 trabalhando com hospedagem. E aqui, na aula de hoje, qual que é o intuito? Eu quero colocar aqui para você os principais erros, o que eu aprendi com esses erros e quais ações eu recomendo para você, ou pelo menos que eu vou implementar agora que eu vou administrar uma nova acomodação, tá certo? Então o que a gente tem aqui, ó? 5 anos em 6 meses. Eu botei 6 meses porque eu acho que é um tempo ideal para você conseguir desenvolver o anúncio, criar força para ele, trabalhar de forma para que as plataformas comecem a entender que esse anúncio realmente é atrativo e dê um ranqueamento privilegiado. Mas é claro que tem algumas variáveis nesses 6 meses, mas na minha opinião já é um bom tempo para você conseguir trabalhar e entender aonde pode chegar com ele. Então, 5 anos em 6 meses. E para estruturar a aula de hoje, para você entender como que vai ser a dinâmica e a evolução, até de forma cronológica mesmo, para fazer sentido, o que eu coloquei aqui, ó? Pirâmide de prioridades. P1, P2, P3. Eu vou ser sincero com você. Quando eu escrevi P1, P2, P3, na verdade, eu tinha pensado em passo 1, passo 2, passo 3. Mas depois que eu estava analisando com calma, pensando como que eu ia dar essa aula, eu vi que faz mais sentido chamar de pilar 1, pilar 2, pilar 3. Tá, são 3 pilares que eu, de forma didática, estou trazendo para você entender o que eu priorizo e como que eu trabalho um anúncio de forma a acelerar o resultado. Tá? Que o Henrique de 2016 não tinha todo esse conhecimento e essa experiência para colocar isso em prática. E agora eu estou trazendo isso aqui para você e também com os erros. Para quê? Para que você consiga aprender com meus erros e não precise passar por isso. Porque alguns erros que eu cometi resultaram em menos faturamento, em diárias ociosas, em más avaliações, e eu não quero que você passe por isso. Então o intuito da aula de hoje é passar minha experiência para você de forma que você consiga usar isso a seu favor, e não necessariamente você cometa os mesmos erros, tá certo? A grande pergunta da aula de hoje é como acelerar o resultado da minha acomodação. Então é um pouco desse exercício que eu falei aqui antes da vinheta. Se você for começar uma acomodação do zero amanhã, certamente essa acomodação você vai conseguir trabalhar melhor do que a primeira acomodação que você pegou, por toda a sua experiência já e conhecimento que você adquiriu ao longo desse tempo, certo? E aí o que eu coloquei aqui, ó? By Henrique de hoje, né, Henrique de 2021, para o Henrique de 2016. Então tá aqui, ó, esses 5 aninhos aqui de diferença, que eu já vou passar com você a síntese que eu fiz de todo esse conhecimento. Eu tenho certeza que essa aula vai conseguir te ajudar muito, viu? E já aproveitando a deixa, te peço que se esse vídeo fizer sentido para você, curte aqui, porque o YouTube entende que o conteúdo é relevante. Se for possível, envia para alguma pessoa, algum administrador, anfitrião, que você acredita que esse vídeo também vai ser útil, que você vai estar me ajudando e eu vou estar te ajudando, passando esse conhecimento de graça, gratuito aqui para você, tá bom? Então vamos lá. Pelo Henrique de hoje para o Henrique de 2016, tá? É comunicação de 2 Henriques em momentos diferentes, tá certo? Revelando os principais erros, porque eu acredito muito que a gente pode aprender com os erros dos outros, né? Tem até um ditado, não sei se é um ditado, enfim, que é assim, a diferença do sábio pro gênio, você sabe qual é? Que o sábio aprende com o próprio erro e o gênio aprende com o erro dos outros. Então, eu não quero que você passe pelos mesmos erros, porque, como eu te falei, alguns dos meus erros resultaram em menos faturamento, em mais avaliações, e às vezes para você correr atrás de um erro é muito mais trabalhoso, é muito mais difícil do que você evitar de cometer, tá certo? Então, ó, revelando os principais erros da minha trajetória. Como que a gente vai estruturar aqui a aula? Passo 1, ou pilar 1, passo 2, pilar 2, passo 3, ou pilar 3. Eu não quero que você tente entender ou fique quebrando a cabeça nesse momento sobre o que eu escrevi em cada um dos pilares, tá? Fica tranquilo que já isso vai fazer sentido para você, tá certo? Então vamos lá, vamos começar pelo início, né? Começar pelo início é bom, né? Primeiro passo, primeiro pilar, o que é?
E só para fazer um adendo aqui é o seguinte, para cada um dos pilares ou passos, entenda como quiser, eu coloquei alguma frase, entre aspas, não é nem frase, né? Algumas palavras, para que isso possa fazer mais sentido, tá? E qual que eu coloquei aqui do primeiro passo? Primeiro dentro, depois fora. E por que isso? E propositalmente eu coloquei na base da pirâmide, porque a base tem que ser sólida, tem que ser forte, para depois a estrutura que você vai construir em cima aguentar. E por que eu coloquei aqui, ó, primeiro dentro, depois fora? É o segredo de uma acomodação que tem resultado acima da média, que no longo prazo vai ter bons retornos, com reservas, com satisfação do cliente e faturamento, obviamente, é o quê? É uma acomodação atrativa, uma acomodação inteira, uma acomodação bem conservada, uma acomodação em um bom estado de uso, uma acomodação confortável. Enfim, eu posso ficar falando N adjetivos até amanhã. Eu acho que você já conseguiu entender isso, né? Então, qual que é a primeira coisa que a gente tem que se preocupar? Olha, estou pegando uma acomodação para administrar, beleza. Primeira coisa que você tem que se preocupar é como que está essa acomodação. Ela está propícia para receber hóspedes? Ela está equipada? Ela está mobiliada? Quantos hóspedes ela consegue receber? A parede está pintada? Tem eletrodoméstico? Enfim, a primeira coisa que você tem que se preocupar é como que ela está. Ela está apta a receber hóspedes? Hóspedes vão ter uma boa experiência nela? Ou ela tem algumas coisas antigas, está com aquele aspecto de sujo? A primeira coisa é olhar para dentro. Você primeiro tem que entender o estado e tudo que você oferece para depois você trabalhar em cima disso. Os seus diferenciais, como que você vai divulgar ela, o que ela tem que as outras não têm, como você se destaca dos seus concorrentes. Então, primeiro você vai olhar para dentro da acomodação, certo? E depois você vai pensar fora, vai anunciar, vai conversar com o cliente, vai captar hóspede, vai pensar nas formas e lugares para divulgação, enfim. Primeiro é trabalhar dentro de casa. A base tem que vir forte, tá certo? E aqui, de forma bem sucinta, eu acho que responder esses 3 pontos já é o suficiente. Como que está a condição e o estado da acomodação? Parede está bem pintada, ela está com armários, ela está em um bom estado de conservação, ou ela tem algumas coisas que dão aquela sensação que está velha, que está mal cuidada, enfim. Você primeiro tem que fazer esse primeiro filtro, tem que ir pessoalmente na acomodação, ver como ela está e decidir se precisa de alguma ação ou não, de chamar um pintor, de chamar um encanador, um eletricista. Essa aqui é uma boa dica, inclusive. Tem que olhar como estão os fios, não sei se você sabe, mas os fios rígidos, né, da fiação elétrica são mais antigos. Hoje em dia tem um tal do fio flexível, tem que ver se está com algum vazamento. Enfim, o primeiro passo é saber a condição dela. Água, eletricidade, estrutura, pintura, tem que ver como que ela tá? Primeira coisa é essa. Para decidir se precisa ou não alguma intervenção, chamar algum prestador de serviço. Primeiro passo é esse. Segundo tá mobiliada? O que é tá mobiliada? Simples. Cama, sofá, TV, armário, geladeira, mesa, cadeira, enfim, eu tô falando aqui do básico, tá? Por enquanto eu nem entrei ali, ó, no diferencial, tô no básico, não tô falando de poltrona, nem nada do outro mundo, não. Tem que ter o básico para uma pessoa, um grupo, uma família poder se hospedar ali, tá certo? Então, ela tá mobiliada? Ela tem esses móveis? Tem armário no banheiro, tem armário na cozinha, tem um criado mudo, enfim, de preferência, tem um home office, uma bancadinha para poder trabalhar, tem luminária, tem que pensar nessas coisas. Então, depois que você entender a estrutura, a condição, o estado físico, tá mobiliada? Tá bom para receber? E aqui, uma das coisas mais importantes, agora para quem trabalha com aluguel de temporada, é saber quantas pessoas, qual é a capacidade máxima de cliente que essa acomodação pode receber. Por quê? Porque o valor da sua diária pode e deve variar de acordo com a quantidade de hóspedes. Então, se você está pegando, por exemplo, uma acomodação de 3 quartos, será que não pode 6 hóspedes ou 7, dependendo da metragem total do imóvel, se tem mais de um banheiro, enfim. Então, um dos pontos que eu recomendo que você preste atenção nesse quesito mobiliário, quantas camas você consegue colocar ali, tá? Porque dependendo, imagina um apartamento de 3 quartos e você só pode comportar 4 hóspedes. Você não está aproveitando o máximo potencial dele, porque se ele tem 3 quartos, provavelmente pode receber uns 6 hóspedes e você pode faturar mais com isso, tá? Então já fica atento com relação a esse ponto. Terceiro e último ponto com relação ainda ao primeiro passo. Tá equipada? O que é equipada? Eletrodomésticos, eletroeletrônicos, tem ventilador? Tem ar-condicionado? Tem liquidificador? Tem sanduicheira? Aqui eu recomendo, já adiantando, elaborar um checklist. Não é nada complexo não, o checklist pode ser no Excel, pode até ser no papel.
tá? O importante é você ter uma lista. Por quê? Porque tem alguns itens que fazem diferença e é fácil de esquecer. Você quer ver? Abridor de vinho, adaptador de tomada internacional, ter o conjunto de panelas completo. Enfim, tem um monte de coisinha pequena que é fácil a gente esquecer. Então o que eu recomendo? Já tem um checklist. Para quê? Para quando você for pegar uma acomodação nova, você já conseguir fazer uma conferência. E outra coisa importante aqui, já antecipando esse ponto, você tem que ter um racional para conseguir quantificar a quantidade de enxoval que você vai comprar, de roupa de cama, de toalha, tem toalha de banho, tem toalha de rosto. Enfim, eu gosto de usar o racional que é o double. O que é o double? Se você tem uma cama queen, eu compro pelo menos 2 jogos de cama queen. Se você tem 2 camas de casais, eu compro pelo menos 4 jogos de cama de casais. E eu falo pelo menos porque eu, como sou mais conservador, eu compro a quantidade mínima mais um, tá? Para não ter erro. Enfim, você tem que elaborar um racional para toalha, para lençol, para edredom e outros pontos que eu recomendo aqui, ó, em equipado. É um apartamento? Coloca aquela tela de proteção para criança. Por quê? Porque se for um grupo de família, certamente esse grupo vai se sentir mais seguro se tiver uma tela. Eu já tive muitas experiências de grupos que só reservam com tela. Isso nunca foi um problema para mim, porque antes de eu começar a administrar um imóvel, apartamento no caso, eu solicito para o proprietário colocar tela, tá certo? Outra coisa aqui, fechadura eletrônica, para você não ficar dependente de estar ali presente fisicamente. Nossa, esquisito isso. Para quê? Para atender o hóspede, para você conseguir já ter mais flexibilidade, mandar o código por WhatsApp. Então, aqui no equipado, eu sugiro que você converse com o proprietário para quê? Colocar fechadura eletrônica. E tem os outros itens, máquina de café e demais eletrodomésticos, como eu já falei aqui, liquidificador, sanduicheira. Então, beleza. Primeiro passo para você fazer uma base forte, sólida, bem sustentada é o quê? Você olhar para dentro. Tá? Responder esses 3 pontos, óbvio que aqui está o resumo do resumo, mas o importante aqui é você entender aonde que tem que estar o foco quando você pega uma acomodação nova. É aqui, tá? É olhando para dentro. Deixa eu aproveitar para falar o seguinte, na legenda desse vídeo eu vou colocar um link que é o meu grupo do Telegram. Lá no grupo do Telegram eu vou divulgar o checklist que eu tenho com essas amenidades que eu chamo aqui para uma acomodação ficar completa, tá? Então se você tem interesse, entra no grupo do Telegram que eu envio lá o checklist para você, combinado? Então esses são os 3 pontos, eu gosto de chamar as 3 perguntas para você saber se já está bom para começar ou o que você precisa fazer para dar esse primeiro passo, tá? Dessa pirâmide que eu chamei de pirâmide de prioridade. E aqui eu coloquei algumas recomendações. Eu vou tentar dar uma acelerada que eu tô com medo desse vídeo ficar muito longo. Primeiro é o seguinte, contratar arquiteto de design de interior. No próximo flipchart, no próximo papel aqui, eu vou te mostrar os principais erros. E depois que eu te mostrar, você vai entender porque eu coloquei aqui. Na minha opinião, eu acabei gastando mais tempo e mais dinheiro do que se eu tivesse contratado desde o início um designer ou um arquiteto de interior ou um homestage, que também é um profissional que trabalha preparando e decorando também o seu ambiente, tá certo? A segunda recomendação que eu coloco aqui para você é contratar fotógrafo. Por que contratar fotógrafo? Inclusive, foi um tema de um vídeo que eu já gravei aqui anteriormente. Eu recomendo que você assista. Porque a fotografia é um dos ativos mais importantes para quem trabalha com hospedagem. Por quê? Para o cliente tomar uma decisão de se hospedar em um lugar que ele não conhece, olhar as fotos, sentir a segurança que ele está confortável com aquele lugar, é primordial na tomada de decisão dele. Então, se você trabalha bem as fotos, primeiro que o algoritmo vai te posicionar melhor. O algoritmo consegue interpretar se suas fotos são de alta ou de baixa qualidade. Quanto maior for a qualidade da sua foto, melhor ele vai te posicionar em comparação aos anúncios que têm baixa qualidade. Segundo ponto, um hóspede está mais propenso a reservar anúncios que têm fotos melhores, de maior qualidade e bem trabalhados. Fotos que passem todo o ambiente para ele, desde a fachada até o interior da acomodação, a área de lazer, os arredores, tá certo? Então, contratar um fotógrafo, na minha opinião, é mais que obrigatório, tá? Aqui, o contratar arquiteto, design exterior ou homestage é uma recomendação, mas não é uma obrigatoriedade. Mas é o que o Henrique de hoje aconselharia ao Henrique de 2016. Você já vai entender melhor o porquê disso no próximo flipchart, tá bom? E por fim, elaborar o checklist, que eu já antecipei aqui. Checklist para você pisar na acomodação e falar, ó, precisa comprar isso, tá bom? Porque para você começar o trabalho, para a operação rodar bem, você vai ter lavanderia, você vai ter a limpeza, você precisa que a acomodação esteja preparada para isso, tá certo? Quais foram os principais erros que eu cometi no primeiro passo? Olha quanta coisa tem aqui, tá? Aqui, a primeira consideração que eu quero fazer, antes de entrar nos erros, é que esses erros geram um efeito cascata, um efeito dominó, porque um erro vai levando para o outro. E existem 2 tipos de erros, os erros indiretos e os diretos.
Indiretos são erros que não necessariamente são um problema, mas eles levam ao problema, você já vai entender por quê, tá bom? Vamos lá, primeira coisa, compra gradual de bens e produtos. O que é isso? Quando eu comecei, eu ia para o apartamento e via, tá precisando disso. Aí eu ia lá, saía, ia para a loja e comprava. Aí depois eu voltava, né? No início eu fazia faxina, ia no apartamento e via que tá precisando de outra coisa. Pegava o carro, ia na loja, comprava. Enfim, eu perdia muito tempo e gastava muito dinheiro, porque eu ia comprando picado. Por isso que eu falo que hoje eu contrataria um profissional para a gente fazer isso de uma vez só. Por que isso? Porque o profissional entende melhor do que eu, né, dessa parte de decoração, essa parte de interior, e ele vai fazer um projeto único, a gente faria uma melhoria geral na acomodação, depois ia tirar foto e provavelmente ia ficar muito mais atrativo em comparação da forma que eu fazia anteriormente, que era de forma gradual, compra uma coisinha ali, compra uma coisinha aqui, agora tá faltando isso, esqueci de comprar aquilo. Hoje em dia eu voltaria ao tempo e faria um projeto para em uma tacada só deixar o apartamento em uma condição melhor, tá certo? Então, compra gradual de bens e produtos e, consequentemente, melhoria na acomodação gradual. Então, eu comprava uma mesa, eu comprava uma cadeira, aí depois eu comprava ar-condicionado, ou seja, a acomodação, o apartamento, ia melhorando aos poucos, tá certo? Só que olha esse problema. Se ele vai melhorando aos poucos, as fotos que eu tirei anteriormente começam a ficar defasadas, começam a não mostrar a realidade. Por um lado é bom, porque o cliente pisa no apartamento e a realidade fica maior do que a expectativa, porque a foto não está tão boa, ele está mais equipado do que nas fotos, então o cliente tem uma surpresa positiva. Mas em contraponto, as fotos não estão tão atrativas quanto elas poderiam estar, tá bom? Então esse é um dos motivos que eu já contrataria um profissional logo de cara, ao invés de ficar melhorando coisinha por coisinha. Terceiro ponto, visitas frequentes. Como eu estava começando, é natural ter um pouco de segurança. E quando você tem segurança, o que você faz? Você vai toda hora na acomodação para ver se está limpo, se está faltando alguma coisa, para fazer contagem de copo, de prato, para ver se a TV está funcionando, para ver se a internet está funcionando, se a água está esquentando. Eu sei como que é, eu já passei por isso. Eu, inclusive, fazia faxina no início. Então, é comum no início fazer muitas visitas. Só que isso é muita perda de tempo. Você não consegue focar em muitas outras coisas que o negócio precisa de você, tá certo? E o Henrique de hoje provavelmente faria diferente do Henrique de 2016. Mas só o aprendizado para me mostrar isso. Outra coisa, nova sessão de fotos. O que eu falei? Você cada hora vai melhorando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, você precisa de novas fotos. Se você precisa de novas fotos, vai ter naturalmente mais gasto com fotógrafo. Novamente, se você não fez a sessão de fotos da sua acomodação com fotógrafo profissional, eu fortemente recomendo que você o faça, porque as fotos são a grande sacada, o grande diferencial da maioria das acomodações, tá certo? Então, nesse caso aqui que eu ia melhorando aos poucos, quando eu melhorava de pouco em pouco e tinha uma melhora substancial, eu precisava de uma nova sessão de fotos. Nova sessão de fotos era mais tempo que eu investia, que eu tinha que ir lá, era mais dinheiro que eu investia, porque eu tinha que pagar o fotógrafo, e isso não me ajudava, tá certo? Outras coisas, avaliações baixas. Olha, se eu não tinha estruturado isso no início, eu lembro de ter recebido uma avaliação baixa porque faltou um abridor de vinho, e aí às vezes um hóspede fica estressado porque está faltando um copo. Essas coisas acontecem, isso é comum de iniciante. Outra coisa que acontecia comigo, às vezes uma coisa que passou despercebido no imóvel, que não está no estado ideal, o hóspede vai lá e te avalia mal. Por quê? Porque eu não tive essa preocupação de no início entender o que precisava, né, o que eu tinha que agir, chamar prestador de serviço para trocar um rodapé, para pintar a parede, alguma coisa que estava com o aspecto mais desgastado e eu precisava consertar, acabou passando. Por quê? Porque eu não fiz aquele trabalho inicial, de parar um tempo, olhar o que está precisando e agir. Eu já peguei o apartamento e queria fazer o negócio acontecer. Tá? E qual foi a consequência disso? Avaliações baixas. Isso acontece, faz parte, tá? Mas fica o aprendizado. Outra coisa, fotos amadoras. No início, era eu que tirava as fotos, porque eu não sabia do negócio, eu não sabia do algoritmo, eu não tinha noção de onde o negócio ia chegar. Então eu ia lá, tirei as fotos para ver o que me ia dar naquilo, só que o negócio começou a tomar uma proporção que eu falei, opa, eu acho que já era de chamar um fotógrafo profissional. Então, volto a falar com você, se você ainda tira fotos da sua acomodação ou algum parente, pense seriamente em contratar um fotógrafo profissional, porque isso vai fazer diferença para você. Agora, as últimas duas. Por consequência, eu tinha menos visibilidade, porque se fotos são amadoras, se as avaliações não são tão altas, o algoritmo não vai me ranquear de forma privilegiada, então tem menos visibilidade e, consequentemente, eu vou ter o quê? Menos reservas, tá certo? Menos reservas é o que eu chamo aqui de erro direto. Erro indireto é o quê? Visibilidade, porque a gente não enxerga, a gente não vê isso acontecer. Mas agora, a partir do momento que o faturamento é afetado, que a sua acomodação não está recebendo tantas reservas quanto poderia, isso já é um erro direto.
Por quê? Porque sua foto não é da melhor qualidade, porque você não está recebendo as melhores avaliações, porque sua acomodação não está no estado ideal, porque você tem melhorias a fazer, porque você não aproveita seu tempo da melhor forma. São um monte de erros indiretos que vão fazendo o efeito cascata, o efeito dominó, que a ponta dele é o quê? Você não fatura o quanto você poderia. Você pode e tem condições de explorar mais o potencial da sua acomodação, mas por conta de muitas dessas coisinhas, que eu estou chamando de coisinha, você não consegue, tá? E aqui a gente só falou do passo 1, do pilar 1. Qual que é o pilar 1? Olhar para dentro para depois olhar para fora. Por quê? Você tem que ter uma acomodação estruturada, você tem que ter uma base sólida para depois aguentar e sustentar tudo que vem pela frente. Então, agora que a gente já falou tudo do primeiro pilar, do primeiro passo, vamos para o passo 2. Qual que é o passo 2? Que é o corpo, é o meio da pirâmide. É hora de anunciar. Vamos lá, você já está com uma acomodação 0 bala. Você já equipou ela, você já levou o checklist e deu o check em tudo que ela precisava. Você já atuou, então a acomodação já está apta. O que você vai fazer? Contratar um fotógrafo profissional para tirar as fotos. Agora que você já tem as fotos, qual que é o próximo passo? Você tem que mostrar para o mundo que você tem uma acomodação e que ela está apta a ser reservada. Então o próximo passo é anunciar, é você dar visibilidade para o seu negócio, para a sua hospedagem, tá certo? Só que agora é uma parte muito importante, tá? E você vai entender por que eu dou muita atenção para essa parte. Eu coloquei aqui as 3 principais perguntas, mais uma vez, de forma bem sucinta, porque a minha intenção aqui é didática, é deixar isso na sua cabeça de forma que você consiga tirar proveito quando você estiver tocando o seu negócio, tá bom? Por que eu chamei aqui de é hora de anunciar? Porque quando a gente vai anunciar, tem um monte de coisa envolvida. O anúncio não é só o anúncio por si só. Por trás do anúncio tem plataforma, tem algoritmo, tem as configurações, tem métricas de desempenho, tem as amenidades, tem tudo aquilo por trás da sua acomodação. Então, o anúncio é a vitrine do seu negócio, tá certo? Se o anúncio é a vitrine do seu negócio, a gente tem que saber trabalhar elemento por elemento, configuração por configuração, de forma que isso dê o melhor retorno para você. E aqui eu tenho um grande aprendizado para passar para você sobre um erro que eu cometi, tá? Mas já eu te revelo isso. A primeira pergunta, que na minha opinião é a principal com relação ao anúncio: quais plataformas você deve anunciar? Aonde você deve se preocupar? Essa é uma das principais perguntas de anfitriões de temporada e até de quem trabalha com pousada também. Porque existe muitos portais, muitas plataformas, muitas OTAs. Não sei se você sabe o que é OTA, é Online Travel Agencies. É um termo em inglês, uma sigla, que nada mais, nada menos é do que plataformas. Booking, TripAdvisor, Hotels.com, Airbnb e por aí vai, tá certo? Expedia. Mas o que é importante você saber? Todas essas plataformas dão visibilidade para o seu negócio, para a sua acomodação. Será que a melhor forma de investir o seu tempo é colocando acomodação em todas elas? Eu, quando comecei em 2016, como eu não conhecia, eu não sabia, eu fiz isso. Eu lembro, inclusive, que eu pesquisei plataformas que nem eram famosas aqui no Brasil, que era nos Estados Unidos, na Inglaterra, mas eu coloquei lá porque era da época das Olimpíadas e eu fiquei na esperança de acontecer uma reserva. Com o aprendizado que eu tive ao longo desses anos, o que eu trago aqui de valor para você? A forma mais inteligente de você investir seu tempo é focando nas plataformas certas. Só que não existe receita de bolo. Ah, só funciona essa não funciona. Por quê? Para algumas pessoas, para alguns administradores, umas funcionam melhores que as outras e, dependendo da característica da acomodação, algumas plataformas trazem mais retorno que as outras. Então, o que eu vou trazer aqui para você hoje é uma recomendação minha, com base na minha experiência e de muitos anfitriões e administradores de pousadas que eu já conversei. Então, quais plataformas? O que eu recomendo para você? Começa pelo Airbnb. Por que começa pelo Airbnb? Porque o Airbnb foi uma plataforma pensada, por exemplo, no aluguel de temporada. Então ela foi construída, desenvolvida, trabalhada, estruturada para tratar desse negócio, para entender cada nuance desse negócio e que isso gere valor tanto para quem está hospedando, para quem está sendo hospedado. O Airbnb, ele é mais intuitivo, tem uma melhor navegabilidade, traz resultado para você. Para os anfitriões que estão começando, eu sempre recomendo, começa pelo Airbnb, tá? Tem alguns anfitriões doidos que só anunciam no Instagram, que anunciam no LX. Para mim não tem nada de errado nisso, tá? Desde que esteja trazendo reserva, esteja trazendo resultado, não tem problema. Mas para mim é um problema a partir do ponto que não anuncia no Airbnb. Tá, no Airbnb, de fato, é uma plataforma que, se você fizer o arroz com feijão, se você fizer o básico, se assistir os vídeos que eu coloco aqui, eu te garanto, e você aplicar, obviamente,
você já vai ter retorno no Airbnb, tá bom? Pode anunciar onde você quiser, em outras plataformas, mas o Airbnb não pode deixar de anunciar porque dá muita visibilidade. A empresa investe muito em marketing, muito em propaganda, alcança muita gente, dá muita visibilidade. E se você não estiver nessa plataforma, certamente você está abrindo mão de muitas reservas, de muita visibilidade e exposição para o seu anúncio, tá certo? Então, eu sempre recomendo, comece pelo Airbnb. Com a experiência que eu tenho, desde quando eu comecei, eu já abro uma acomodação no Airbnb e na Booking, porque eu sei que essas duas são meus carros-chefes. E de quebra, eu tenho um motor de reservas, tá? Que eu já vou tratar com você no próximo passo. Mas aqui, o que é importante para você é, começa pelo Airbnb, tá? Se você não tem anúncio no Airbnb e você trabalha com hospedagem, coloque seu anúncio lá. Porque o Airbnb é fácil de navegar, tá? E você assistindo meus vídeos aqui gratuitos, você já tem condição de trabalhar seu anúncio de forma que traga retorno no Airbnb, tá bom? Então, começa pelo Airbnb, é a minha primeira recomendação para você. Segunda coisa, quanto cobrar? Essa é uma pergunta que todos se fazem e é muito mais complexo do que parece, porque as pessoas acham que o valor da diária é só colocar no campo ali, valor diário e colocar. Mas vai muito além, e isso obviamente depende dos seus objetivos. Eu trabalho exclusivamente com hospedagem, então o meu objetivo é trazer o máximo de retorno. Se você, assim como eu, quer trazer o máximo de retorno para a sua acomodação, o que você tem que fazer é o seguinte, você tem que trabalhar uma estratégia de precificação. Dentro da estratégia de precificação são 4 fatores que tem que levar em consideração. Eu falo no detalhe em outro vídeo aqui do canal. Basta procurar o que você acha, tá certo? Quais são os 4 fatores? Preço base da diária, planos de tarifa, temporadas e eventos e preço personalizado por dia da semana. Se você conseguir amarrar esses 4 fatores, a sua estratégia de especificação vai ficar completa, mais robusta, para aproveitar os momentos de alta demanda e cobrar um preço mais caro, e quando tiver baixa demanda, você vai ajustar e vai conseguir ocupar o calendário ali, tá certo? Mas eu não vou me alongar muito, porque isso foi tema de uma aula inteira, tá bom? Então, quanto cobrar vai muito além do valor da diária que você coloca. Vai de amarrar todas as variáveis que a precificação engloba, tá certo? Por fim, o que eu coloquei? Como configurar o anúncio. Diferente do que muitos pensam, administrar uma acomodação, uma pousada, um imóvel por temporada, vai muito além de criar o anúncio e deixar rolar. Não é assim. Para você configurar o anúncio, primeiro você tem que ter o seguinte, depois de tomar a decisão de quais plataformas você vai anunciar, as OTAs, as principais OTAs, o algoritmo posiciona a sua acomodação. Quanto melhor posicionado, as chances são que você vai ter mais reservas e mais retorno para sua hospedagem. Mas para estar bem posicionado, você tem que trabalhar bem as métricas de desempenho do seu anúncio. Métricas de desempenho, anúncios e configurações, eu também trato tudo isso no detalhe em outro vídeo, tá? Basta você procurar que você também acha. O que é importante você saber que cada plataforma, cada OTA tem suas próprias regras, tem suas próprias prioridades / preferência. Então, por exemplo, no Airbnb, normalmente os hóspedes fazem consulta antes de reservar. Qual que é um dos diferenciais? Responder em até 1 hora essas consultas, porque o Airbnb valoriza isso e a probabilidade do hóspede reservar é maior. Outra sacada no Airbnb, ativar a reserva instantânea, porque ativando a reserva instantânea, você vai ter um posicionamento privilegiado. Agora na Booking, qual que é uma boa sacada? Ativar as tarifas para celular, que tudo bem, dá um desconto? Dá, mas o seu anúncio fica melhor posicionado. E pelo menos para quem está começando, é importante, para que o algoritmo comece a entender que o seu anúncio traz bom resultado e boa experiência para os hóspedes, e comece a te posicionar de forma privilegiada. Cada plataforma tem suas regras, tem o seu jogo. É importante você entender quais fazem sentido para o seu negócio. Eu recomendo Airbnb e Booking e começar a jogar de acordo com as regras de cada plataforma, porque assim você consegue posicionar bem o seu anúncio, e quando a plataforma começa a gostar do seu anúncio, o jogo vira e os resultados vêm. Por isso que eu coloquei aqui, jogar o jogo das OTAs. Cada OTA tem suas regras, você tem que entender isso. Para quê? Para você trabalhar elas a seu favor. Então, no segundo passo, o que a gente tem ali na pirâmide de prioridade? A gente tem o que eu chamo de anúncio atrativo. Porque pensa comigo, primeiro a gente trabalha a base, a gente fortalece, né? A gente faz um alicerce muito forte. Para quê? Para depois criar um anúncio muito atrativo aos olhos do cliente. Um anúncio capaz de chamar a atenção dentre inúmeras outras acomodações ali na página de pesquisa, e o cliente tem interesse em saber mais e quem sabe reservar. Então, se você tem uma acomodação em bom estado, bem equipado, você vai trabalhar bem ela para ela se tornar interessante, e depois vai vir o próximo passo, que é o topo da pirâmide. Mas antes, vamos falar aqui dos principais erros que eu cometi no segundo passo ao longo da minha trajetória, tá certo? E o primeiro erro que eu coloquei aqui está relacionado com o que eu acabei de falar, que é o quê? Desperdício de tempo em OTA. No início, como eu não sabia qual OTA
dava mais resultado, qual dava mais visibilidade. Eu não tinha um Henrique para me ajudar com isso. O que eu fazia? Eu publicava em várias. Até porque eu comecei no negócio por conta das Olimpíadas. E nas Olimpíadas vem gente de tudo que é parte do mundo. Então, como eu te disse, eu comecei a entrar nos portais estrangeiros para cadastrar minha acomodação e ver se dava alguma visibilidade. E eu perdi muito tempo colocando em lugar que você nem imagina, abrindo o site do exterior, enfim, uma loucura, uma doideira, mas foi aquela coisa de louco, quando você está começando, você quer fazer acontecer, e aí você faz errado mesmo, vamos ver no que vai dar, faz parte do jogo e eu aprendi muito com isso, tá? Então eu perdi muito tempo no início e aqui já é uma grande sacada para você, foca aonde traz resultado, certo? Segundo ponto, falta de foco no que importa. Como eu cadastrei em várias plataformas, eu não conseguia estudar muito sobre uma. Então, eu cadastrei no Airbnb, eu cadastrei na uma que chamava Window, eu cadastrei na época no Alugue Temporada, eu cadastrei em portais estrangeiros, americanos, ingleses. Então, eu não conseguia parar e estudar sobre uma. Porque se eu tivesse conhecimento sobre uma plataforma que trazia mais resultado, o que eu teria feito? Colocado nessa e mais alguma outra e aprofundado nessa plataforma para saber o que traria mais resultado para o meu negócio. Como eu te falei, infelizmente eu não tinha o Henrique para me ajudar com isso na época. Então essa foi a forma que eu pensei que ia dar certo, tá? Então eu desperdicei muito tempo e foco no que não importava, ao invés de fazer o Pareto, de concentrar no 80-20. Tá? E aí, qual que é o terceiro erro? Não atualizar e testar configurações. Isso daqui eu também gravei vídeo só falando disso. A gente tem o título, a gente tem as fotos de capa, a gente tem política. No início, como eu não sabia, eu colocava política rigorosa, deixava, eu escrevia qualquer título, eu colocava o nome do condomínio, enfim, eu não sabia trabalhar. Então, eu deixava e via no que ia dar. Uma política flexível tem um potencial de deixar o meu anúncio mais atrativo, mais reservável. Enfim, eu não tinha muito essa noção, eu achava que era para escolher, deixar e ver no que ia dar, tá? E aí o que acontecia? Meu anúncio perdia atratividade, tá? Quarta, falta de conhecimento de métrica de desempenho. O que são métricas de desempenho? São os fatores que o algoritmo leva em consideração para posicionar o seu anúncio. Então o que a gente tem? Taxa de conversão. Qual é a percentagem de pessoas que entram no seu anúncio e reservam? Tá? E aí, a taxa de conversão é importantíssima na hora de posicionar seu anúncio. Então você tem que entender o que você trabalha para a taxa de conversão aumentar. Porque a taxa de conversão alta, o que a plataforma interpreta? Esse anúncio, as pessoas quando entram, reservam. Então é um bom anúncio. Então, depois que eu comecei a entender a relevância da taxa de conversão, que é uma coisa invisível, uma coisa que não está aos olhos, né, de quem administra, de quem trabalha, depois que eu comecei a entender a importância da taxa de conversão, eu comecei a trabalhar de forma mais assertiva, a responder rápido no Airbnb, a não cancelar nenhuma reserva, a quantidade de fotos, enfim, são muitas variáveis que em conjunto determinam o quão privilegiado ou não vai estar ranqueado o seu anúncio. E as métricas de desempenho são determinantes para isso. Ah, e outra coisa, métrica de desempenho. Também tem um vídeo que eu falo só sobre isso. Para quê? Para você utilizar a favor da sua acomodação. Se você trabalha de métrica de desempenho a favor do seu anúncio, da sua acomodação, as chances são que você fique melhor posicionado, mais gente te vê, você tem maior probabilidade de conseguir reservas, tá certo? Outra coisa, baixo ranqueamento do anúncio. É aquilo que eu falei. Se eu não trabalhava bem de métrica de desempenho, naturalmente eu não ficava tão bem ranqueado quanto eu poderia. Quanto, por exemplo, eu estou hoje. Porque hoje eu já sei o que importa, eu já sei trabalhar cada plataforma. Então, isso me dá uma baita visibilidade, porque a plataforma já sabe que as acomodações que eu administro proporcionam boa experiência para os hóspedes. Os visitantes, quando entram, se interessam. Então, a plataforma interpreta e o algoritmo trata de posicionar, o que eu não sabia antes, por isso eu tinha um baixo ranqueamento do anúncio. Outra coisa, períodos ociosos. Se eu não tinha conhecimento das métricas de desempenho, que posicionam o meu anúncio, eu tinha um baixo ranqueamento e naturalmente eu tinha muitos períodos ociosos, muitos buracos no meu calendário. O que é isso? Isso é um sintoma de que você pode melhorar alguma coisa. É claro que tem caso a caso. Uma casa, uma chácara, um chalé, provavelmente vai ter intervalos de reservas maiores, porque o foco naturalmente está no final de semana. Mas, por exemplo, você é uma pousada, você é um lugar de temporada, um apartamento, você tem condição de trabalhar para períodos ociosos ficarem ocupados, reservados, tá certo? Então, é o que aconteceu comigo no passado. Outra coisa, anúncio pouco atrativo. Por que pouco atrativo? Porque eu não sabia das configurações, eu não testava foto de capa, eu não sabia direito das configurações que importavam, eu não sabia das métricas de desempenho.
eu não tinha noção do que era atrativo, do que eu tinha que valorizar, a forma de trabalhar, atualiza, não atualiza, enfim. Não era muito atrativo para o cliente que estava tendo o primeiro contato, não era atrativo em comparação ao demais concorrente. No início era muito confuso o que eu tinha que fazer, o que eu tinha que trabalhar para conseguir me diferenciar. Aos poucos eu fui entendendo, certo? Então o que acontecia? Anúncio pouco atrativo. É o que eu falei, aqui é o efeito cascata. Um erro leva ao outro. O problema é que tem erro que é invisível, tem coisas que você não vê. E aí, às vezes, o seu anúncio fica estagnado, você fica com muitos dias ociosos, você nem recebe consultas e você não sabe por quê. E por que você não sabe o porquê disso? Porque tem muitas coisas que são invisíveis, que não são intuitivas. E aí você coloca a culpa na pandemia, você coloca a culpa na plataforma, mas se você der uma olhada nos seus concorrentes, nos grupos de WhatsApp, as pessoas, os administradores estão reservando. Por quê? Porque provavelmente eles estão trabalhando alguma coisa que você não está enxergando, tá certo? Outro erro, tinha menos reservas, que é a consequência disso tudo que eu estou falando, que naturalmente vai diminuir o faturamento do meu negócio. E por fim, se a roda não gira, ou seja, se a plataforma não entende que meu anúncio é bom, meu anúncio não é bem ranqueado, os hóspedes não encontram meu anúncio, ele não é atrativo, eu não sei trabalhar, eu não atualizo, isso se torna um ciclo vicioso. E aí você não sabe o que fazer, o seu anúncio não é reservado, você não recebe reserva, você entra em desespero, você não sabe pedir ajuda, e aí isso continua, tá certo? Não acaba nunca. Por quê? Porque você não entendeu ainda a melhor forma de trabalhar, o que importa, as métricas de desempenho, aonde anunciar, você não está nas principais plataformas, enfim, são todos esses pontos que a gente falou aqui, tá certo? E aí o anúncio fica fraco, estagnado. Novamente, o efeito dominó, efeito bola de neve, uma coisa só vai emendando na outra e piorando o seu problema. E aí, a ponta do problema é, você não tem reservas, o seu calendário está ocioso, mas você não sabe o que começou esse problema. Provavelmente é um conjunto de fatores, mas é difícil de você saber aonde atuar, tá certo? Por isso que eu estou trazendo os principais erros, para que você consiga olhar para eles e ver o que você também está fazendo errado, tá certo? Então vamos lá, esse é o segundo pilar, o segundo passo, um anúncio atrativo, um anúncio sexy, porque a sua acomodação está boa, você já equipou, está toda mobiliada, agora você tem que mostrar para quem não te conhece que ela é o lugar ideal, que ela tem uma boa estrutura, que dá para trabalhar ali, enfim, que tem uma cozinha boa para quem quer cozinhar. Você tem que trazer esse diferencial de forma muito clara para quem não te conhece, publicar, anunciar nas principais plataformas, entender como cada uma funciona e aí, ó, a coisa só tende a acontecer, tá bom? Mas qual que é a cereja do bolo que eu coloquei aqui, ó, no topo da pirâmide? É o que eu chamo de gestão ativa. E esse termo foi eu que inventei, eu que estou trazendo aqui para você entender até o diferencial do meu trabalho. E esse é um grande diferencial, por quê? Eu trabalho com a quantidade enxugada de acomodações. Eu não tenho pretensão e nem vou pegar 20, 50, 100 acomodações. Eu não quero me tornar esse tipo de negócio. E por que isso? Porque com uma quantidade controlada de acomodações, eu consigo agir, eu consigo tomar decisão de forma individualizada e extrair o melhor de cada acomodação. E esse é o meu grande diferencial para as agências e administradores por temporadas que têm dezenas, centenas de acomodação, tá certo? E o terceiro e último passo, eu vou falar para você. E se você chegou até aqui, você tá de parabéns. E agora é a cereja do bolo. É o grande diferencial do meu trabalho. E eu acredito que se você entender o que eu vou passar aqui para você, se tiver dúvida, pode colocar no comentário que eu vou te responder, tá certo? Vamos lá que eu vou te mostrar os principais pontos que eu trabalho nas acomodações e os resultados, modéstia à parte, estão bem acima da média do mercado, tá bom? Então, o que eu coloquei aqui, ó? Resultados acima da média requerem esses 3 pontos, para mim, são os principais. Como eu te falei, de forma didática, não dá para colocar tudo que eu faço numa folha, tá bom? Qual que é o primeiro ponto? Análise. O que quer dizer análise? Análise é, quando a gente está começando o trabalho, a gente tem que entender o que melhor funciona, tá certo? Mas para entender isso, a gente precisa testar algumas coisas. Não é muito preto no branco, algumas coisas vão sendo testadas até você entender o que funciona melhor. Daqui a pouco eu vou te dar uns exemplos que você já vai entender melhor isso, tá bom? Quais são as análises que você tem que fazer? Estratégia de especificação, desempenho do anúncio, resultado e faturamento. E o que isso quer dizer? Estratégia de especificação é, o preço que você está cobrando está de acordo? Vou te dar um exemplo aqui. Quando o seu calendário fica praticamente 100% reservado, isso é um termômetro, né? É um sinal de que a sua acomodação pode trabalhar melhor o preço. Não necessariamente aumentando o valor da diária, pode ser que sim,
mas você pode, em conjunto, né, nessas 4 fatores que compõem a estratégia de precificação, trabalhar de forma a aproveitar os momentos que tem mais demanda. Então, a estratégia de precificação você tem que constantemente ir testando. Vou te dar um outro exemplo aqui. O que eu descobri aqui no Rio de Janeiro? Que o mês de setembro tem uma demanda maior do que os outros meses de baixa temporada. Então, setembro, eu cobro uma diária maior que a baixa temporada e menor que a alta. Como que eu descobri isso? Porque ao longo dos anos que eu já trabalho, eu vi que no mês de setembro a procura é maior. Então eu tenho condição de cobrar mais. E na hora de eu fazer a precificação, o mês de setembro eu cobro um valor acima do que eu cobro nos outros meses. Mas isso eu só consegui como? Que eu fui analisando, testando, registrando informações e eu cheguei a essa conclusão, que alguns apartamentos que eu administro numa região aqui do Rio, setembro tem uma procura alta. Não tem motivo específico, não é por causa do Rock in Rio, que é setembro inteiro que eu tô falando, não tem nenhum evento, não tem nenhum motivo específico, mas eu sei que a demanda é maior. E eu só sei isso porque eu testo, eu registro e eu analiso, tá? Então, estratégia de precificação. Para quê? Para você ver o que funciona e o que você pode melhorar e adaptar, tá certo? Então, aqui no caso do Rio de Janeiro, esse é um bom exemplo que eu te trago. No mês de setembro eu cobro mais do que os outros meses da baixa temporada. Segunda coisa, desempenho do anúncio. O que é desempenho do anúncio? Eu anuncio todas as minhas acomodações na Book, no Airbnb, eu também tenho site próprio. O que acontece? Eu constantemente tô olhando no Airbnb e na Book algumas métricas que falam como eles estão performando. Se estão aparecendo na primeira página, se os hóspedes estão clicando, se ele está com uma taxa de conversão alta ou baixa. E aí, o que eu consigo entender estudando esse desempenho do anúncio? Se a taxa de visualização está baixa, eu tenho que trabalhar alguma coisa ali na página de pesquisa para o anúncio ficar mais atrativo quando o hóspede estiver procurando. Se a taxa de conversão está baixa, eu tenho que trabalhar alguma coisa na página do imóvel depois que o cliente já clicou. Eu já gravei um vídeo sobre isso, é o segundo no meu canal aqui do YouTube, que fala exatamente da jornada de reserva do hóspede. Você tem formas de entender se o seu anúncio está precisando de melhoria na página de pesquisa ou na página da acomodação, porque a taxa de visualização e a taxa de conversão te mostram isso. Então, se você acompanhar e atualizar o seu anúncio, você pode fazer uma análise para ver o que pode melhorar e se ele está indo bem ou não. Porque se ele não estiver indo bem, você tem ferramentas, você tem formas de atualizar e novamente testar para saber o que funciona, tá? Um bom exemplo que eu uso aqui, inclusive também tem vídeo sobre isso, foto de capa e título. Porque foto de capa e título, a maioria das pessoas desprezam, deixa qualquer coisa, coloca o nome de rua, de condomínio, a foto é sempre a mesma e não atualizam. E aí o anúncio deixa de ser atrativo. Por quê? Às vezes a sua acomodação é perfeita para o cliente. Mas como o cliente vai saber? Se a foto de capa é uma foto aleatória, se no título não está dizendo muita coisa, ele já vai, ignora e passa para a próxima. Ou seja, às vezes por causa de um detalhe, vamos dizer assim, que é o título, você deixou de chamar a atenção de um potencial cliente. E isso é o tipo de coisa que eu falo, você não vê, tá invisível aos olhos e você tá perdendo reserva e nem sabe, tá? Então, analisar o desempenho do anúncio para saber quais atualizações você pode alterar de forma a tornar o seu anúncio mais atrativo. Outra coisa, análise de resultado de faturamento. O que é isso? Isso daí é nada mais do que comparar o desempenho do seu anúncio. Você pega o faturamento no mês desse ano, compara com o mesmo mês do ano anterior, entende o que aconteceu, se você está melhorando ou não. Óbvio que em tempos de coronavírus é exceção. A gente não pode usar isso como referência. Mas, via de regra, você pode fazer essa comparação do mesmo mês de 2 anos, porque quem trabalha com hospedagem sabe que de um mês para o outro tem o fator sazonalidade, e entender o que você poderia fazer diferente. Então, como eu trabalho com isso, esse é o meu negócio, minha principal ocupação, eu estou a todo momento revisando, vendo o que eu posso fazer para aumentar o faturamento, para entregar mais valor para os proprietários, para os hóspedes e para o meu negócio. Então, a análise que eu faço aqui é do resultado barra faturamento, porque não é só faturamento. Tem taxa de ocupação, tem o valor da diária média, tem a duração das estadias, tem um monte de métrica que mostram o caminho que o meu negócio está seguindo, se está indo bem, se está crescendo ou se tem alguma coisa que eu posso fazer. Então, para quem leva esse negócio a sério e quer crescer, eu recomendo que faça essas análises. Eu sei que eu falando aqui é mais difícil de visualizar na prática, mas eu prometo que no futuro eu vou gravar outros vídeos para explicar isso mais no detalhe. Quem sabe com a tela do meu computador. Inclusive, comenta aqui se você tem interesse que eu abra a tela do meu computador e passe ponto a ponto aqui. Então, análise. Acho que já deu para entender. E quando eu entrar nos erros, vai ficar mais claro ainda, tá bom? Outra coisa, gerenciador de canais. Isso é uma coisa muito importante e eu gosto de falar sobre isso. Porque o que acontece? Independente do seu negócio, até da sua vida pessoal, a gente tem um monte de situações que são marcos, como eu falei, no negócio ou na vida pessoal. Então, na vida pessoal, quais são os clássicos? É o casamento, quando comprou o primeiro carro, quando se formou,
quando teve o primeiro filho, tem esses marcos, né? No meu negócio, eu considero um dos marcos quando eu assinei o gerenciador de canais. Por quê? Porque o gerenciador de canais é o primeiro grande passo de quem está querendo se profissionalizar, mas não é só quem quer se profissionalizar, são os administradores de pousadas e anfitriões que querem mais resultados. O gerenciador de canais tem algumas configurações que as próprias plataformas não têm, com a configuração que você quiser do plano de tarifa. Se quiser criar vários planos de tarifas com diferentes diárias e dando os descontos que você quiser, você pode. Dentro das plataformas, por exemplo, os planos de tarifa são mais engessados, é o semanal, é o mensal, enfim. Então, quem quer aumentar os resultados, tem isso em suas mãos, você assina o gerenciador de canais. E a partir do momento que eu assinei e eu comecei a entender como trabalhar, o meu jogo virou e o meu negócio cresceu, tá bom? Então, esse daqui é uma coisa que o Henrique de hoje contaria para o Henrique de 5 anos atrás. Olha só, assine o gerenciador de canais, isso vai trazer resultado para o seu negócio, confie em mim, tá certo? Esse era o conselho que eu daria para o meu eu do passado, tá? E por fim, o microgerenciamento personalizado. E aqui é nesse ponto que está, na verdade, a cereja de bolo. Por quê? Como eu administro uma quantidade controlada de acomodações proposital, eu não quero pegar muitas, como eu já te falei, eu consigo olhar para cada acomodação e traçar uma estratégia individual. Tá? E todo dia eu faço uma revisão para ver se tem alguma ação que depende de mim, tá? Eu vou dar 2 exemplos aqui para você. Primeiro exemplo, dentro da estratégia de especificação tem o preço base da tarifa. Preço base da tarifa, eu já falei em outro vídeo, se você não assistiu, eu recomendo que você assista, é o valor mínimo que você vai cobrar da diária com a quantidade específica de hóspedes. Então, por exemplo, se a sua acomodação se o seu apartamento comporta 7 hóspedes, qual o valor de partida? O valor de partida é a partir de 2 hóspedes, R$200, por exemplo, tá? E a cada hóspede extra você vai cobrar um extra de R$40 por diária. Como eu trabalho de forma individualizada, eu consigo, através das informações que eu registro, do desempenho do anúncio, da acomodação, eu consigo configurar. Então tem acomodação minha, que meu preço base é a partir de 2 hóspedes, tem acomodação minha que o preço base é a partir de 4 hóspedes. Por quê, Henrique? Porque eu testei, atualizei e vi o que dá retorno. E dependendo do momento ali do mercado, eu também altero a estratégia, que foi o caso do coronavírus. Mas saindo um pouco desse cenário de exceção, eu testando e vendo que dá resultado, eu aplico a estratégia individualizada por anúncio, tá? E esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo é o seguinte: todo dia eu dou uma olhada no horizonte de entre 20 e 30 dias de uma acomodação. Se tem algum período ocioso, eu dou uma olhada para ver se faz sentido ter alguma ação, como por exemplo, aplicar um desconto em um ou 2 dias específicos para tentar trazer demanda, ou se eu posso atualizar alguma outra configuração. Às vezes a própria política de cancelamento é um grande chamariz, dependendo do momento. Tá? Então, eu sempre dou uma olhada no horizonte daqui a 20, 30 dias para saber se eu tenho alguma ação que eu possa ali para estimular as reservas, pelo menos no horizonte de curto prazo. Porque nesse horizonte de curto prazo, eu não quero deixar a acomodação para ter reserva de última hora. Porque reserva de última hora normalmente é mais barata, dá mais trabalho. Então eu quero ter um mínimo de planejamento. Então toda acomodação que eu administro, sempre olho para os 20, 30 próximos dias para saber se eu tenho alguma ação que eu posso fazer ali. E esse tá um dos meus diferenciais que eu não conseguiria fazer caso eu tivesse muitas acomodações. É o que eu chamo de microgerenciamento personalizado. E olha só, esses foram só 2 exemplos que eu trouxe para você para ilustrar o microgerenciamento personalizado. É o nome que eu dei também, tá? Outro exemplo aqui que eu lembrei agora. Eu vi que algumas acomodações têm alta demanda em setembro. O que eu faço? Eu vou lá e aumento o preço de acordo com a demanda naquele mês, tá certo? Mas em outras acomodações que não fazem sentido, eu não aumento, por exemplo, de setembro, tá? Então eu consigo trabalhar de forma individualizada e explorar o potencial de cada uma. E os resultados estão aí para provar o que eu estou falando. Todas as acomodações que eu administro, eu consigo dar um retorno maior para o proprietário do que se ele alugasse no aluguel convencional, tá bom? Enfim, deixa eu já ir para as ações que a gente ainda vai passar nos erros. E aí, quais ações a gente tem aqui? Para mim é mais importante, tá? E essa ação é prática, ou seja, eu vou te falar se você tem condição de fazer agora. O que é ela? Registrar dados das reservas. Qual que é a minha grande recomendação para os anfitriões? Eu vejo que um erro que muitos cometem é o seguinte: olhar para fora na hora de especificar. E na verdade, a resposta não está na concorrência, não está nas outras acomodações, está em você. O seu histórico, o registro das reservas que você já recebeu são mais valiosos do que você olhar para a concorrência e precificar baseado nelas. Esse é um dos maiores erros que eu vejo acontecer.
precificação baseada nos concorrentes. Você não sabe quem está do outro lado, você não sabe se a pessoa trabalha com o intuito de ter mais faturamento, ou se ela só quer receber cliente quando o cliente paga bem, enfim, você não sabe a realidade das acomodações e muito se baseia nos concorrentes. Está errado. O seu histórico, se você já reserva, se você já trabalha há algum tempo, você tem que usar seu histórico a seu favor, porque o seu histórico é um bom termômetro do valor que você pode cobrar, tá certo? Então, o que você tem que fazer? Registrar a data das reservas. Quais são os dados? Data de check-in, data de check-out, a data de realização da reserva, plataforma, valor da reserva, comissão paga. Esses são os principais dados, tá bom? Então, eu recomendo que você anote todas essas informações, porque essas informações vão te dar um output, vão te dar métricas, indicadores que mostram quão bem está indo o seu trabalho e o que você pode fazer no futuro, tá certo? Outra coisa, testar, analisar e comparar as informações. Eu acho que isso a gente já tratou mais que o suficiente quando eu falei aqui de análise. Você vai testar algumas configurações, preço, política, foto de capa, título da acomodação, por exemplo, você vai testar e ver o que funciona. Inclusive, eu até recomendo você testar algumas plataformas. Tem TripAdvisor, tem Expedia, tem o Vrbo, tem Temporada Live, tem várias plataformas que eu até recomendo você testar. Porque é o que eu falo, às vezes não dá resultado comigo, mas pode dar com você, tá certo? Tem gente que gosta das redes sociais, eu recomendo as redes sociais num momento futuro, porque as redes sociais requerem muito esforço, muito estudo, muito tempo, muita atenção, o retorno é mais a médio e longo prazo, tá? Então eu recomendo começar nas plataformas, no Airbnb, entendendo como funciona, de passo em passo, até chegar num estágio desejado, tá certo? Então beleza, testar, analisar e comparar informações. Por último, contratar um gerenciador de canais, porque se eu falei de gerenciador de canais aqui, eu, o Henrique de 2021, falo o que para o Henrique de 2016? Confia em mim, gerenciador de canais vai te ajudar. Claro, se você souber usar, mas eu tô aqui para te ajudar, tá? Então fica tranquilo. Lembrando, se tiver alguma dúvida, manda bala aqui nos comentários, fechado? E por fim, para fechar com a chave de ouro, olha quanto erro, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 erros que eu lembrei com relação ao terceiro pilar. Qual o terceiro pilar? Gestão ativa, que é a cereja do bolo, o diferencial do meu trabalho para a maioria dos administradores, agências, quem trabalha com aluguel de temporada e pousada, que é o que? O resultado que eu trago, tá? Então vamos lá. Qual é o primeiro erro? No início, eu não anotava os dados da reserva. O que é anotar os dados? O que eu falei para você agora. Uma coisa que eu lembrei que eu esqueci de te falar, também anotar todas as despesas. Você tem que anotar todos os dados da reserva aqui. Lembrando, check-in, check-out, data de realização da reserva, plataforma reservada, valor pago na total da reserva e o valor da comissão. E, além disso, todo o dinheiro que você investe, que você coloca, que você tem de despesa, você tem que anotar também. Para quê? Para saber a saúde do seu negócio. Às vezes, o seu negócio não está indo bem, não está dando o lucro que você imagina que está dando, mas você não anota e você não sabe. E aí você acredita que está numa realidade diferente do que realmente está acontecendo. Então, anotar dados das reservas. Esse é um dos maiores erros que eu vejo que os anfitriões e administradores cometem. E, além disso, quando você começa a anotar os dados, como eu te falei, você vê se está fazendo um trabalho bom ou não, e você tem condição de saber o que você pode melhorar para o futuro para trazer mais resultados. Isso daqui vale ouro. Se você sair dessa aula com isso na cabeça, eu já estou satisfeito, tá? Então, não anotava da reserva, logo bem no iniciozinho eu não anotava, e depois eu até resgatei as informações para alimentar a planilha que eu tenho desde 2016 com todas as reservas, todas as informações. Para quê? Para saber se eu estou mandando bem ou não, tá bom? Segunda, título de foto de capa não atrativo. Como eu já falei aqui antes, a maioria dos anfitriões, quando cria um anúncio, não sabe muito bem a função de cada configuração. O título e a foto de capa é a isca. A pessoa não te conhece, a pessoa não sabe o seu trabalho. O máximo que pode aparecer lá são as avaliações, mas beleza, isso é um trabalho a médio e a longo prazo. Se você estiver começando agora, que está com pouca avaliação, você tem que botar uma foto de capa que o cara fale, caraca, eu até falei em outro vídeo, foto de capa tem que despertar alguma emoção. De preferência, curiosidade. Opa, eu quero saber mais sobre essa acomodação aqui. E o título tem que ser uma coisa que ele bate o olho e fala, era isso que eu estou procurando. Exemplo que veio na cabeça, home office. Pô, a pessoa está indo a trabalho, se você escreve home office, Wi-Fi, 120 megabytes por segundo, Mbps. Pô, o cara já, opa, eu acho que serve pra mim. Aí você bota uma foto ali que conecta com o título, ou uma foto que, caraca, eu acho legal, deixa eu clicar. Primeiro objetivo é fazer o cara clicar na sua acomodação. Como você vai saber o que funciona? Testando. Então, aqui, título e foto de capa é uma configuração que você aplica em segundos, literalmente segundos, e você tem um baita potencial disso dar retorno para a sua acomodação, em forma de reserva. Então, por que você não atualiza?
A maioria não atualiza porque não sabe, não tem conhecimento. Tudo bem, estou aqui para passar isso para você, tá certo? Inclusive, quando eu te falei que eu pego o calendário e vejo um período de 20 a 30 dias, eu altero a foto de capa e o título para ver o que dá mais, o que dá mais liga nas minhas acomodações, o que atrai mais as pessoas. Por exemplo, no Airbnb tem uma métrica que mostra taxa de visualização por dia. E aí eu faço alguns testes. Nesses testes, eu coloco títulos diferentes para saber o que as pessoas gostam mais, sem alterar, por exemplo, o preço. Para quê? Para ter uma base de comparação. Tá? Só um exemplo aqui para você entender como que eu faço isso. Políticas conectadas com o mercado. Melhor exemplo, pandemia. Em épocas de pandemia, se sua política era rigorosa, a não ser que você compensasse isso no preço ou de alguma forma que eu não consigo nem pensar, muito difícil de alguém reservar com você. Porque época de pandemia é momento de incerteza. Se é incerteza, a pessoa não sabe se pode viajar. Como ela vai reservar numa política rigorosa? Então, a política tem que estar conectada, por exemplo, com o momento de mercado, o quão bem está o seu anúncio posicionado. Se o seu anúncio estiver muito bem posicionado, você pode botar uma política mais rigorosa. Enfim, então a política, eu costumo chamar de moeda de troca, tá certo? Porque a política nada menos é do que quem vai pagar o preço se tiver que cancelar. E como eu falei também em outro vídeo, aqui no meu canal no YouTube, um dos motivos do cancelamento de política é imprevisto. E imprevisto, nem você, nem o hóspede controla. E ninguém quer pagar esse pato. Por exemplo, imprevisto é cancelamento de voo, alguma condição climática adversa, enfim. A política de cancelamento é a grande moeda de troca. O que eu recomendo? O que eu aconselho? Coloca uma política moderada, uma política flexível, pelo menos no início. Para quê? Para tornar o seu anúncio mais atrativo, tá bom? Então, políticas desconectadas com o mercado. No início, quando eu trabalhava, eu deixava a política rigorosa porque era melhor para mim. E era isso. Aí depois eu fui entendendo que não é bem assim, eu tenho que atualizar de forma a deixar meu anúncio mais atrativo. Com o passar do tempo eu posso deixar um pouquinho mais rigorosa, tá bom? Próximo passo, feriados com reservas vantajosas. Esse é um clássico. O que quer dizer isso? Eu também gravei um vídeo, porque quando os assuntos são mais profundos, eu gravo um vídeo específico. O que acontece? Quando a sua estratégia de especificação não está bem ajustada, você pode receber reservas que quebrem o feriado de duas formas. Você pode receber uma reserva antes e depois do feriado, de forma que o dia do feriado fique sem reservar, ou você pode receber reserva muito curta. E aí, logo no feriado, que você tem um baita potencial de ter retorno, você tem uma reserva barata, uma reserva que não te ajuda a aumentar o faturamento. Então, se você não souber trabalhar bem isso, você corre o risco de não conseguir aproveitar o feriado. Isso já aconteceu comigo, tá? Depois que eu contratei o gerenciador de canais, isso ficou melhor para mim. Outra coisa, calendários concentrados no final de semana. Esse é um clássico. Por que é um clássico? A maioria dos anfitriões e administradores deixam o mesmo valor da tarifa e aí, naturalmente, a demanda é maior nos finais de semana, então os finais de semana ficam reservados. Mas e durante a semana? Como eu falei antes, se for uma casa, se for um chalé, se for um sítio, que a tendência é ser mais reservado no final de semana mesmo, eu administro uma casa ainda dos Reis, eu sei o que é isso. Se não for esse caso, você tem condição de ter demanda durante a semana. Inclusive, você tem condição de cobrar mais caro durante o final de semana, porque provavelmente você tem mais procura. Agora, como que você sabe isso? Mais uma vez, anotando os dados da reserva, porque tem um gráfico que fala o seguinte, ó, segunda-feira, taxa de ocupação nos últimos 12 meses, 60%. Sábado, taxa de ocupação, 90%. Opa, você consegue ver qual dia tem mais procura, qual dia tem menos procura, e aí você coloca isso no preço, tá certo? Vamos lá, o que mais? Diárias ociosas. É uma das formas de interpretar calendários concentrados no final de semana também. Só que tem outros tipos de diárias ociosas. Como eu trabalho dessa forma de microgerenciamento personalizado, quando eu tenho um período de diária ociosa, como eu falei antes, eu faço uma ação específica. O que acontece? Eu não aceito uma diária, eu aceito a partir de 2 diárias. Só que o preço que eu cobro para 2 diárias é praticamente o mesmo que eu cobro de 3. Mas vamos supor que eu tenho intervalo de 3 diárias. O que eu faço nesse caso? Eu vou lá e eu crio um pacote específico para esse intervalo para atrair demanda ali. E aí eu sou mais flexível no preço, porque eu quero ocupar aquele intervalo para trazer um maior faturamento para mim. Então agora eu estou trazendo um quarto exemplo disso que eu estou chamando de microgerenciamento personalizado, que é o meu grande diferencial, tá certo? Então, diárias ociosas. Outra coisa, overbooking. Se você não tem um gerenciador de canais, isso aqui é péssimo, você tem que ficar atualizando igual um louco. Surgiu uma reserva no Airbnb, correr para Booking e bloquear. E essa reserva depois de 2 dias cancelou. Você tem que lembrar de ir na Booking e cancelar. Você atualizou o preço, você tem que ir lá e refletir nas 2 plataformas. É uma loucura, eu não recomendo isso para ninguém. Então por isso que eu falo, um gerenciador de canais, para quem quer ter resultados acima da média nesse negócio, é obrigatório, tem que ter.
tá? É um dos grandes conselhos que o Henrique de 2021 fala pro Henrique de 2016, tá certo? E aqui o overbook é muito maior se você fizer essa conexão direta, porque dá para você importar e dá para você exportar calendário de uma plataforma para outra. Outra coisa aqui, outro erro é trabalho dobrado nas plataformas, que na verdade que é o que eu acabei de falar, que se atualiza em um, tem que correr atualizar na outra. Política moderada em um, tem que botar na outra. Ah, vou aumentar o preço do Réveillon, tem que lembrar da outra. Reserva cancelada em uma, tem que lembrar de cancelar na outra. Então, isso aqui até para sua cabeça e para o seu operacional é péssimo. Com uma acomodação, beleza, dá para levar. Você tem 2 acomodações, começa a ficar trabalhando 3, você não consegue pensar em mais nada. Então, você tem trabalho dobrado. Você não consegue colocar esforço e tempo no que você deveria, tá bom? Outra coisa, calendário bloqueado no futuro. Isso é uma coisa que pouca gente fala. O que acontece? Quando a gente começa administrando, a gente coloca um horizonte de reserva de 6 meses, de 1 ano. Né? Que é um horizonte de segurança, que você vai sentindo, mas as plataformas valorizam quem coloca um horizonte maior. Por quê? Porque a plataforma entende que coloca um horizonte maior, está trabalhando de forma mais profissional, está querendo atrair reserva, não está escondendo o jogo. Quem trabalha com intervalo de 2 meses, 1 mês, está estranho. Sem contar que nem aparece os resultados de busca. Então, reza a lenda que os algoritmos valorizam, colocam um horizonte mais longo no calendário, tá? E não era o meu caso, eu colocava um intervalo curto, e às vezes eu esquecia e... Enfim, isso é ruim de qualquer forma, por quê? Porque você não aparece para quem busca uma reserva no período que você não disponibilizou o seu calendário, certo? Então, se você não tiver um motivo bom para bloquear o calendário, vou querer usar apartamento, vou querer usar apartamento para isso, vou fazer uma reforma e beleza. Mas se você não tiver motivo, libera o calendário, nem que você coloque um preço maior no futuro. Até porque se surgir uma reserva, bom para você, tá bom? O que mais a gente tem? Outro erro, tomada de decisão genérica. Como eu não tinha conhecimento de tudo isso que eu estou te falando, acabava que eu aplicava as mesmas tomadas de decisões para todas as acomodações. Eu não tratava de forma individual cada acomodação. Então, tudo que eu fazia em um, eu replicava na outra. Mas às vezes, o atrativo de uma é diferente das outras. A política que eu posso botar em uma é diferente da outra. O posicionamento que uma está na plataforma é diferente da outra. Então, eu entender o momento, o potencial e o resultado que cada acomodação está gerando para conseguir adaptar isso na prática, de forma estratégica no anúncio. Tá certo? O que mais? Anúncios sem diferenciação, afinal de contas, tomada de decisão genérica. Os anúncios ficam sem identidade, né? Você toma as mesmas decisões. O exemplo que eu trouxe do preço base é um bom exemplo de cobrar o preço base de acordo com o resultado que cada acomodação está dando. Falta de conhecimento do negócio. No início eu não tinha muita informação, eu não sabia onde procurar, eu não tinha o Henrique para me ajudar, então eu ficava um pouco perdido. Mas com o tempo eu fui entendendo as plataformas que funcionam, o que eu posso fazer, o que importa em termos de resultado. Então, com o tempo, e também até conversando com outras pessoas que trabalhavam com a mesma coisa que eu consegui entender o que é relevante. E aí eu entrei no jogo para valer, tá certo? E por fim, estagnação do negócio. Se eu não conseguia fazer o anúncio movimentar, eu via muitos períodos ociosos, eu não tinha um gerenciador de canal, então, de certa forma, bate um desespero no sentido de parece que você não tem para onde ir, tá? E aquilo, quando você está nessa situação, você sabe nem para onde olhar e procurar. E por isso que eu quis trazer esse conteúdo para você. Você está nessa situação? Calma, estou aqui para te ajudar. Estou trazendo esses meus erros para que você consiga refletir e sair deles. Se te ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu te garanto. Tem forma de você trabalhar, tem coisas que dependem de você que fazem o negócio acontecer, tá certo? Espero que depois desse conteúdo denso, esse conteúdo para quem está interessado, se você chegou até aqui, meus parabéns, porque você quer fazer o negócio acontecer. Eu te vejo no próximo vídeo e até a próxima, viu?